3, 2, 1, bora gravar, hein? Juan Tressoldi pode ter uma reviravolta na história do zagueiro que estava voltando ou foi pedido, né, pelo Sassuolo para voltar, e agora o São Paulo tenta uma última cartada e pode dar certo e ele retornar ao tricolor paulista por mais um ano de empréstimo, e aí ficaria em definitivo. Vou trazer esses detalhes para vocês dessa possível provável reviravolta, e vou trazer também um imbróglio que está acontecendo no Corinthians. Memphis Depay aciona o Corinthians, notifica o Corinthians de uma dívida de 6 milhões de reais, premiações e parte aí de direitos de imagem. Será que ele pode não se reapresentar no próximo sábado? O Memphis postou um stories mostrando ali o mapa do Brasil, que está voltando com malas e tal, mas os advogados entendem que ele pode não retornar ao trabalho. Eu vou trazer detalhes também e bastidores para vocês do Corinthians, sempre muito conturbado, né? Mas antes, ó, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, compartilha os vídeos, todos os dias informações, bastidores, tudo do mundo da bola para vocês. Cupom da Centauro aí na tela, Hernan10, 10% de desconto na compra dos seus produtos da Centauro, QR Code na tela, link na descrição do vídeo. Bom, é o seguinte, a história do Juan Tressoldi. Até ontem, né, inclusive gravamos vídeo aqui, trouxemos as informações, mostramos todos os lados dessa história. Eis que ontem à noite, né, e lembrando que ontem o Crespo foi apresentado e o Crespo vai utilizar um São Paulo com 3 zagueiros, né, nesse início de trabalho. E o São Paulo entendia que poderia dar uma última cartada. E ontem à noite começou a fazer um trabalho ali de bastidor com o staff do jogador e tal, aquela coisa toda. Hoje pela manhã o trabalho já começou a ser feito de maneira mais assim forte ali, conversando com o Sassuolo, e aí a tentativa é fazer com que o Sassuolo amoleça nessa situação, né, consiga dobrar o Sassuolo e o Sassuolo consiga reemprestar o Juan, que tá machucado, que, né, provavelmente vai passar por cirurgia, e aí você reempresta o jogador, recupera o jogador, e aí você tem mais uma temporada, e aí você coloca uma meta mais baixa e tal, aquela coisa toda, vira uma obrigação de compra, e você em 2026 efetua esse pagamento. Um novo modelo, né? Um novo modelo, e o São Paulo tenta esse novo modelo. Ainda está um pouco reservado esse novo modelo que o São Paulo está tentando com o Sassuolo, e a tendência, não, ou pelo menos o São Paulo trata isso internamente como uma cartada que pode acontecer, de conseguir a manutenção do jogador por mais uma temporada, e aí sim seria em definitivo. O que conta também muito nessa negociação é a vontade do jogador, né? Como a gente vinha falando, o Juan queria muito ficar no São Paulo, e isso conta muito. Então, assim, a expectativa é de um desfecho ainda hoje, e esse desfecho pode ser positivo para a permanência do Juan Tressoldi. Então, assim, o São Paulo que tem o Sabino, tem o Arboleda, tem o Alan Franco, uma situação que precisa ser resolvida do Alan Franco, né? E tem o Ferraresi, que é um jogador que é zagueiro, né? Temos que lembrar que o Ferraresi é zagueiro, né? Então, assim, aí o Juan seria esse quinto zagueiro, e aí quando você joga com 3, tem que ter 2 ali de sobra, quando você tem cartão, lesão, aquela coisa toda. Lembrando que o jogador ainda precisa se recuperar de uma lesão que ele tem no joelho, que o tirou, inclusive, dos últimos jogos, no final aí, antes da parada para esse Mundial de Clubes. Então, o São Paulo tenta, o São Paulo quer a permanência do jogador, o jogador quer permanecer, claro, ainda falta convencer o Sassuolo. Essa é a última cartada que o São Paulo dá, ainda hoje, para ver se consegue a permanência do jogador. O que vocês acham dessa situação toda? Comentem aqui. Memphis Depay. Essa é a bomba do Corinthians do dia. O jogador holandês que está retornando postou um stories, né, no Instagram com malas, né, um videozinho curto, né, com malas, e fechando a imagem para a bandeira do Brasil, né, dando a entender que está voltando, está retornando, né, para o Brasil, já que no fim de semana, sábado, né, de manhã, o Corinthians se reapresenta, os jogadores se reapresentam para a volta, para esse curto período aí de intertemporada antes do reinício das atividades aí do Campeonato Brasileiro, né. Tem Copa do Brasil também, né, confronto contra o Palmeiras, e também o Campeonato Brasileiro, essa retomada aí que o Corinthians tenta chegar aí na parte de cima da tabela, encostar nos líderes, aquela coisa toda. E o trabalho continua aí, um trabalho no começo com o Dorival Júnior. Mas
Memphis acionou o Corinthians de uma dívida. A dívida da premiação, né, do Campeonato Paulista, 4 milhões, mais uma dívida que bate 1.100.000 reais de direitos de imagem, totalizando 4 milhões mais 2 milhões e pouco de direitos de imagem. Então, totalizando 6 milhões. O total dessa dívida é 6 milhões. Então, são 4,5, né? Vamos fazer essa conta direito? 4,5, né? Sou ruim de matemática, galera. Me ajudem aqui. 4 milhões e meio da premiação, mais 1.600 dos direitos de imagem, totalizando 6 milhões e 100 mil reais de dívidas com Memphis Depay. Segundo os advogados do jogador, essa questão toda dessa notificação foi feita em maio, ainda quando o presidente era o Augusto Melo, e que não houve resposta. Continuou jogando, tal, aquela coisa toda, saiu, quando se reapresentou, exigiu uma resposta. Então foi feita uma nova notificação, agora com o Omar Stabile, que é o presidente que está agora em exercício, né? Já que o Augusto Melo está afastado, né? Foi retirado do cargo. Então, assim, exige, né, os advogados do Memphis exigem uma resposta antes da apresentação do jogador. Há uma ameaça do jogador não se apresentar? Jurídica, aí é papo jurídico, né, papo de advogado. Não é o Memphis ameaçando, dizendo assim, não quero me apresentar. Tanto que ele postou lá nas redes sociais voltando para o Brasil. Mas é uma questão muito mais jurídica, ó, tem que pagar, tem que honrar o compromisso. O jogador trabalhou, o jogador tem um contrato, o jogador tá lá, menos culpado é o jogador, né? Tem uma dívida, o jogador quer receber. E essa é uma questão que precisa ser resolvida e o Corinthians agora corre contra o tempo para tentar resolver isso. Falei com uma pessoa do Corinthians, troquei mensagens e o Corinthians está tentando contornar essa situação. O Corinthians tenta de que maneira? Pagar à vista isso? O Corinthians não tem como pagar isso à vista. O Corinthians vai tentar um acordo com os advogados do jogador, um acordo com o Memphis para tentar parcelar essa dívida que tem com o atleta e aí sim ele se apresentar, enfim, vida normal, cumprir o contrato e jogar pelo Corinthians, se reapresentar. Ele que é um jogador importante no elenco do Timão. Então é uma situação que o Corinthians tenta resolver e correr rápido para resolver. Não tá fácil a vida do Corinthians, certo? Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, deixar o seu like e tamo junto.